Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa reunião de sexta-feira do estudo do Livro dos Espíritos no Centro Espírita Ibirajá. Uma reunião que tem o horário originalmente marcado para sexta-feira às 7h30 da noite, mas que podemos assistir em outros horários porque fica disponível aí no YouTube e na internet. Então queria saudar vocês e pedir que nesses breves instantes estejamos juntos, conectados de alguma forma, tá? Vou abrir o estudo lendo uma página aqui do nosso livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. A lição é a de número 74, o título dela é Mais Palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação digna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia, que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que compadece, onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe, em todos os lugares, a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Elimina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Então, que a gente fique atento às nossas conversas, aos temas das nossas conversas, aquilo que sai das nossas bocas, aquilo de que está cheio os nossos corações, como nos diz o próprio Mestre. Né? Não é o que se coloca na boca, mas o que sai dela. Né? Nos relembra a passagem evangélica. Então a gente tem que estar sempre atento aí a tudo que a gente está colocando no mundo, seja em ideia, seja em palavra, seja em pensamento. O que a gente está criando para esse mundo tem consequências. Então vamos orar. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, pedimos a Tua orientação, a Tua proteção, Senhor, para estes momentos de estudo e de reflexão acerca da nossa verdadeira natureza, a nossa natureza espiritual. Que os mentores amigos da casa de Ibirajá estejam atentos, presentes a todo aquele que ouvir estas palavras, ajudando-os, auxiliando-os a se tornarem sempre versões melhores de si próprios, conscientes de si e de sua natureza divina. Proteja-nos, ó Pai, hoje e sempre, que Ibirajá nos ilumine, Djalma,
Diogo da Cruz e ajuda. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, a gente está dando seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, como a gente estava falando, e nós estamos falando aqui justamente daquela classificação espírita, da escala espírita, das diferentes ordens dos espíritos da escala espírita. E a gente então começou falando lá atrás dos espíritos imperfeitos, né, da terceira ordem, em ordem de escala evolutiva, né, até ao grau em que nós iremos conversar a respeito hoje, que é o grau de espírito puro, que é um grau de perfeita identificação do espírito, da criatura com o Criador, né? Em que não há sombra, não há ignorância, né, entre essa criatura e esse Criador. Como ainda é uma realidade espiritual, mental, muito distante da nossa, fica muito difícil da gente conseguir elaborar e realizar o grau de evolução, o grau de abstração que envolve essa classificação que os espíritos nos trazem dos espíritos puros. Nós temos notícia de que o espírito puro, o espírito mais puro que a Terra recebeu, segundo a revelação dos próprios espíritos, o livro dos espíritos, foi Jesus. E a revelação espírita, aos poucos, foi trazendo cada vez mais informações, dizendo que Jesus, então, ele é o governador planetário, né? Ele é o responsável não só pelo planeta Terra, mas por todo o sistema solar. Emmanuel nos fala da existência da comunidade dos espíritos puros, que se reúnem periodicamente, e aí entenda-se periodicamente com um intervalo a que faz jus à eternidade, mas que se reúnem para definir as diretrizes das galáxias, dos sistemas, dos planetas e dos espíritos envolvidos com esses orbes, que habitam nesses orbes. Então, esses espíritos, eles estão sempre em profunda atividade, né, trabalhando ininterruptamente como verdadeiros emissários da vontade pura do Senhor, né? E nós lembramos aí das falas de Jesus: eu e o Pai somos um, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São todas falas em que há a identificação da criatura Jesus com o Criador, né? Então, vamos aqui ao que os Espíritos nos dizem a respeito dessa ordem de Espíritos, que são os Espíritos puros. Os caracteres gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, alguns pontos importantes: nenhuma influência da matéria. E aí eu já acompanhei alguns debates sobre se eles se manifestam num corpo material ou através de alguma forma material ou não. Eu tenho muita dificuldade de entender a realidade das coisas com uma mera abstração, né? Eu não consigo entender a minha mente funcionando sem ter um veículo material quintessenciado que seja, para eu ter uma noção da minha própria individualidade. Mas pode ser que lá, quando eu atingir essa condição de espírito puro, eu consiga conceber e consiga entender que faz sentido e que é dessa forma, que é porque as coisas não dependem do que eu entendo, do que eu queira que seja. As coisas são, né? Então,
nenhuma influência da matéria, isso fica então aberto a essa interpretação. Porque pode ser que exista ainda algum resquício de matéria, mas que isso não determina mais, isso não se traduz em qualquer obstáculo para esse espírito, né? Como ainda para nós é, né? A matéria ela ainda nos tolda a, a experiência espiritual na sua plenitude, né? Nós ainda somos, eu acho, só para fazer uma imagem que me veio à cabeça, mas sem qualquer pretensão de autodepreciação, mas é como se nós estivéssemos fazendo a diferença entre um ser rastejante, né, digamos assim, e um ser humano, vamos supor. Né? Um animal ainda de um reino evolutivo inferior comparado ao homem, que tem uma certa noção da sua realidade, ainda não tem uma ciência de si absolutamente completa, diferentemente de nós homens que temos. Eu imagino que seja mais ou menos esse um contraponto, uma metáfora possível. Né? Nós aqui não temos ideia ainda da quantidade de coisas e da vastidão desse universo e das nossas possibilidades espirituais. Então, além de não ter nenhuma influência da matéria, tem superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, os espíritos de segunda ordem, aqueles que ainda que predomina o desejo do bem, embora ainda não consiga fazê-los, e os espíritos de primeira ordem que ainda estão num patamar de primeiro momento do desenvolvimento, né? Em que ainda a ignorância ainda a respeito de sua própria natureza, de sua identificação com o divino ainda são as características mais marcantes. Então, a primeira classe, chegamos na primeira classe, na classe única, porque em cada uma dessas ordens o Kardec foi fazendo subdivisões em classes, e nos espíritos puros, então, você não tem essa divisão. Né? Não existe um puro e não puro, enfim, é espírito puro e pronto. Né? Então, Kardec coloca aqui, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma da perfeição, de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, transcorrer em perpétua contemplação. Eles não ficam tocando arpinha, né, no firmamento. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Aqui no nosso sistema humano, nós temos uma república que funciona nesse sistema presidencialista, que organiza, então, o mandatário-chefe, que é o presidente da república, o governador ou o prefeito, que tem seus ministros e secretários que ajudam, então, ao exercício desse poder e de implementação de políticas públicas e de fazer o país funcionar, né? Para que uma pessoa só não fique sobrecarregada. É óbvio, Deus é um só, ele, ao mesmo tempo que ele não tem, o que eu quero dizer, ele não tem como ficar sobrecarregado como um presidente da república, não é isso que eu quero dizer, mas ele ele dá a oportunidade aos espíritos superiores e suas criaturas de contribuírem com ele na sua criação, né? É mais por esse sentido, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-os na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões.
assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, à expiação das faltas, que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, é essa denominação aí dos arcanjos, ainda muito trazendo uma tradição cristã, né, da existência dos anjos, dos arcanjos, a evolução anímica, a evolução da alma, a evolução do espírito. Então, ela se dá desde os diferentes reinos até chegar ao reino nominal. No reino nominal, o espírito que até então era a princípio inteligente, que foi se individualizando, quando chega no reino nominal, então ele passa por todas essas ordens de espírito até se tornar um espírito puro ou um anjo ou um arcanjo. Então a gente vai seguir aqui algumas análises do Kardec. A gente encerrou esse estudo da classe, né, das ordens dos espíritos, e a gente vai começar agora a falar desse fenômeno propriamente dito da progressão dos espíritos. Perdão. Que está na pergunta 114 até a 127. Vamos lá. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Essa discussão ela é muito cara, e esse período histórico, né, de iluminismo, de resgate aí dessas ideias de se o homem é bom ou mal por natureza, os filósofos que ficavam tentando então entender se o homem é bom por natureza e a sociedade corrompe, o homem é um lobo do homem. São ideias que estão fazendo parte um pouco aí, circulando nesse momento na França. Então Kardec pergunta isso para os espíritos, né? E os espíritos respondem. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então os espíritos estão dizendo o que aqui? Que na verdade não são bons nem maus, eles são ignorantes, e de acordo com a sua evolução espiritual, eles vão se guiando para um lado de bondade ou de malignidade. Mas vamos aprofundar aqui um pouco. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Kardec, então, insiste. E aí os espíritos respondem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. É aquela história que algumas pessoas falam que a evolução de Jesus se deu em linha reta, né? Que ele não teve tantas paradas nos seus momentos evolutivos, né? de estacionar evolutivamente. Ele manteve uma constante de evolução, né? Por escolha, por livre-arbítrio dele. Tem essa teoria assim, nos arraiais espíritos. Cada um fica aí com a liberdade de escolher o que quiser. A questão é que isso não tem diferença alguma. Quando você atinge a perfeição, Deus nos recebe como
recebe, como o pai recebeu o filho pródigo na parábola de Jesus, feliz que ele está ali, né? E aquilo, você se torna um igual junto aos espíritos puros, e isso não tem tanta diferença assim, é só para a gente ter uma compreensão e até poder entender, olhar para nós, para as nossas escolhas e fazer melhores escolhas para a nossa realidade, a nossa evolução espiritual. Subpergunta A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Resposta: sim. A comparação é boa, dizem os espíritos. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então é isso que a gente está dizendo, né? Uns espíritos ali, eles se conservam rebeldes e por isso mesmo ignorantes e imperfeitos. Mas se eles começam a aproveitar todas as experiências que eles têm na vida para se aperfeiçoar, e aí a sua evolução então até se acelera. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão justo, tão bom, fosse pior que vós mesmos? Então, mesmo que o espírito fique ali recalcitrante naquelas ordens inferiores, a gente vê nas mesas mediúnicas, a gente vê na literatura espírita tantos relatos, né, de espíritos que às vezes passam séculos em regiões umbralinas e que conseguem, já estão cansados e aquilo já não os satisfaz, algo os impulsiona em direção a esse auto-melhoramento. Né? Existem momentos em que isso ocorre. Então, pode demorar séculos, pode demorar milênios, inclusive, mas em algum momento a ordem natural do universo é que todos sigam para a perfeição espiritual, para se tornarem espíritos puros. 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, né? Isso que a gente está vendo aí das respostas dos espíritos, e Kardec está querendo então uma ratificação. Aí os espíritos respondem, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. A gente está falando aqui, obviamente, de uma metáfora da nossa evolução espiritual com a nossa com a questão educacional infantil. É óbvio que muitas vezes uma aparente rebeldia ela se demonstra muito mais evoluída espiritualmente do que você ser dócil o tempo inteiro e em todas as circunstâncias. Não é isso que os espíritos estão falando. Né? Existe um conto, uma passagem, se eu não me engano, ligado ao budismo, ou alguma outra crença dessa do Oriente, que fala o discípulo vai perguntar para o mestre como que ele faz para ser feliz. E aí o mestre responde, fazendo boas escolhas. E aí o discípulo então pergunta, mais ou menos isso, eu posso estar adaptando, tá? Citando de memória. O discípulo então pergunta, mas então como é que eu faço para fazer boas escolhas? Aí o mestre então responde, fazendo mais escolhas. Né? Então no aprendizado, a prova e a expiação, elas não são castigos divinos, elas são parte do nosso mecanismo educativo, espiritual, para a nossa evolução
de acordo com o que os espíritos estão dizendo aqui para Kardec. É óbvio, gente, estou dando aí a visão da doutrina espírita, tá? Cada um, obviamente, se alguém que não é espírita está assistindo esse vídeo por algum motivo, tem todo o direito de não acreditar, acreditar em outras coisas, mas dentro da doutrina espírita nós acreditamos assim. Podem os espíritos degenerar? Só mais uma observação, eu recomendo muito sobre isso a literatura do Rabino Newton Bonder, A Alma Imoral, tá? E até uma peça de teatro, vale muito a pena assistir, que ele fala muito disso, né? Do quanto que, às vezes, a nossa noção de moralidade e imoralidade, ela não é sagrada. Às vezes, o mais sagrado é você ser imoral de acordo com os valores que estão permeando a sociedade. Né? Que existem momentos altamente sagrados que dependeram, se a gente for analisar as escrituras sagradas, inclusive, que dependeram de alguma corrupção. Né? Ele fala exatamente, se não me engano, desse termo de corrupção. Mas leia o Newton Bonder, não é o assunto de agora, mas vamos seguir aqui o estudo, tá? Com muito cuidado essa leitura, porque também não é aquela história, como diria o professor Hermógenes, de querer entrar no reino dos céus do jeito que o diabo gosta. É você ser sincero à sua natureza e estar em perfeita comunhão com Deus. Né? Estando dessa forma, tudo bem. Mas não, a gente deve se questionar sempre dos nossos atos, se alguma corrupção que a nossa consciência estiver acusando que nós estamos fazendo, se ela é válida ou não. A gente tem que sempre fazer essa pergunta, buscando harmonizar com a nossa natureza divina. 118 pergunta: podem os espíritos degenerar? Resposta categórica dos espíritos: não. À medida que avançam, compreendem que o que distanciava da perfeição, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogrado. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta: se Deus houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade dentre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Porque é uma pergunta que um cético poderia fazer, a respeito inclusive da existência de Deus. Por que isso tudo? Né? Então, por que simplesmente Deus não criou todo mundo perfeito e estava tudo bem? Tá aí. É uma pergunta que é super honesta e justa de ser feita. Mas nós ainda não temos capacidade intelectual, moral de captar as decisões de Deus em sua profundidade, em sua inteireza. Né? Então, o que a gente tem aqui, como criaturas imperfeitas que somos, como o mito da caverna de Platão ali, fica tateando ainda nesse universo cheio de incertezas e sombras que é o nosso universo dos espíritos encarnados. Né? Ainda temos muita incerteza do que é o mundo dos espíritos, e aqui Kardec está tentando, junto com os espíritos na verdade estão tentando, através de Kardec, nos dar uma luz de como que é então essa verdadeira vida espiritual. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso, aí Kardec está comentando essa última pergunta, tá? Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e o espiritual há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a oportunidade de se elevarem ao grau supremo. A nossa maior igualdade é que somos todos filhos de Deus
e a Deus e ao estado de pureza nos projetaremos em algum momento das nossas existências, né? Essa é a fatalidade maior, né, do espírito mortal. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha a pergunta de Kardec. O que vocês acham? Existe uma questão aí. Mal ou a ignorância? Né? E aí, o que os espíritos vão responder? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Pergunta 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram, por vontade própria. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Kardec aqui está fazendo uma pergunta assim: como pode. Por que, mesmo sem ter consciência de escolha entre o bem e o mal, os espíritos então são submetidos a essas escolhas, quando eles ainda não têm nem consciência do que é o bem e o mal? E aí ele vai além na pergunta: tem algum princípio, alguma tendência que os encaminhe para a cena de preferência de uma pela outra? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, o espírito, quando chega no reino nominal, que ele já se individualizou enquanto princípio inteligente, ele já adquire alguma consciência de si mesmo que vai se aperfeiçoando na sua escala evolutiva ali das ordens espirituais. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então é um livre-arbítrio radical aí, desde esse momento de criação ali do espírito no reino luminal, de experiência do espírito luminal, é dado a ele livre-arbítrio. Né? A causa não está nele, está fora dele, nas influências excedem em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Perguntado: onde tem as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi o que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Subpergunta B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta: acompanha a sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, está sempre havendo essa interação entre os espíritos inferiores com os espíritos mais evoluídos, e nós já temos algumas conquistas espirituais, nós interagimos com espíritos que não têm tantas conquistas espirituais assim, nós sofremos obsessão, nós nos tornamos obsessores. Tudo isso vai fazendo parte aí do nosso processo de aprendizado espiritual, moral. 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Kardec pega pesado, né? Os espíritos também não deixam barato. Vamos lá. Olha a resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis todavia dizer o seguinte: sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Mudou a perspectiva de observação, né? Colocando o espírito ali como uma figura emancipada, né, da divindade, podendo tomar suas decisões. Não é que Deus permite, é o homem que decide.
Pois há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, graduação entre os dois extremos. Não. Resposta é sim, certamente. Os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Né? 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal podem chegar ao mesmo grau de superioridade que os espíritos, que os outros? Resposta sim, as eternidades lhe serão mais longas. Aí o Kardec comenta aqui. Por essa palavra, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, a pessoa pode até enveredar pelo caminho do mal, mas ela vai sofrer mais também. E é esse sofrimento que impele a pessoa para o bem. Né? 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal, têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Resposta. Deus olha de igual maneira para os que transviaram e para os outros, e os ama, e ama todos com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Aquela metáfora que eu tratei mais cedo do filho pródigo. Deus vem em nossa direção. Quando a gente vai em direção a Ele, quando o filho pródigo chega na casa do Pai e se adentra no portão, o Pai vai em direção a Ele. O Pai vem sempre à nossa direção. Então, se nós vamos em direção a Deus, Deus vem em nossa direção. Os espíritos são criados... Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos já dizem em outro momento dos espíritos que o progresso intelectual ele antecede o moral, porque o progresso intelectual ele nos dá a distinção entre o que é o bem e o mal, que é onde a nossa moralidade se desenvolve. Então, aqui o último comentáriozinho de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos imperfeitos. Nem por isso são espíritos perfeitos. Não tem, é certo... Então, vamos ler de novo a frase, tá? Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e o conhecimento indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças, que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e se esclarecer, e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, tá aí essas análises aí sobre a progressão, né, dos espíritos. Se teve as escalas e agora então Kardec tratou da progressão. Me alonguei aqui um pouco além do tempo, mas é porque eram realmente muitos itens para serem falados. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Tá bom? Então vamos fazer uma rápida oração e nos despedir. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão, de meditação, de aprendizado. Que possamos fazer um exame de consciência e perceber onde estamos atrasando a nossa evolução espiritual. Qual o primeiro passo que eu posso dar para adiantar? Em que possamos também, Senhor, pensar
em que estamos contribuindo para a evolução espiritual do nosso próximo e o que posso fazer para colaborar na sua evolução. Protege-nos hoje e sempre, guarda-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.